Será que você sobreviveria? Imagine Putin e todos os outros apertassem o mesmo botão agora. Mais de 360 milhões de mortos nas primeiras horas. Mas isso seria apenas o sol. O começo do fim. Teríamos cerca de 5 bilhões de mortos nos próximos anos. No inverno nuclear não são apenas os mísseis ou outras armas. A temperatura cairia 10 graus em poucas semanas. As plantações morreriam e a fome mundial. O mundo inteiro ficaria sem comida em cerca de 3 semanas. Alguns segundos para o apocalipse e que alguém poderia ter começado acidentalmente. O episódio mais importante deste podcast é hoje. Papo de Bunker. Aqui fala-se de tudo. Quase tudo. 5 bilhões de mortos. Como o inverno nuclear mataria uma em cada 4 pessoas. Armando, se Putin apertasse o botão agora, quantas pessoas morreriam? Segundo os especialistas, cerca de 360 milhões de pessoas nas primeiras horas. Você acredita nisso? É o que dizem os especialistas. E depois? Cerca de 5 bilhões nos próximos 2 anos, segundo os mesmos especialistas. Ou seja, isso daria o quê? Uma em cada 4 pessoas que nos estão assistindo neste momento. Estariam mortas. Estariam mortas. Isso não é pelos mísseis, pessoal. Exatamente. É pelo que vem depois disso. Algo que nem Hollywood conseguiu ou conseguiria imaginar ou escrever um script tão corretamente, não é? O inverno nuclear, que a gente vai tentar contar para vocês, e que também afeta diretamente o Brasil, que ele não está seguro, não. Fiquem aí que vocês irão descobrir porque alguns países já estão construindo bunkers para uma série de pessoas privilegiadas nesses próprios países, não é? Uma população inteira está sendo guardada em bunker. Nós já fizemos nós. Fala aí, pessoal. Eu sou o Cláudio. E eu sou o Armando. E eu vou ser brutalmente honesto convosco. Este é o episódio mais explosivo, mais assustador que já gravámos até o dia de hoje, não é? Hoje vocês vão descobrir porque uma guerra nuclear entre países mataria milhões de pessoas que nem sabem onde ficam esses países. Como fogo vira gelo e mata mais que a própria bomba. E por que alguns cientistas acreditam que já é tarde demais para evitar esse cenário. Então, se vocês querem entender todo este problema, como ele é realmente, tudo o que está em jogo também no mundo atual, sigam o nosso canal, @Papo de Bunker, e deixem o like para nos ajudarem. Porque depois deste episódio, vocês nunca mais vão ver uma notícia sobre tensão nuclear na mesma ótica e da mesma forma. Exatamente. Cláudio, quando tu pensas em guerra nuclear, o que é que te vem à ideia? O que é que te vem à tua cabeça? A explosão, né, da Segunda Guerra Mundial, o cogumelo atômico de Hiroshima, Nagasaki, a radiação que isso deu resultado, né? Completamente errado, Cláudio, porque isso é apenas 10% do problema. Os outros 90%, eles são completamente invisíveis à população mundial. Como assim? Quando uma bomba explode, ela cria uma bolha de gás que é mais quente que o próprio Sol. Ela é de veras
e imensamente mais quente que o próprio Sol. Mas quanto que é isso mais quente? Segundo os experts, são cerca de 100 milhões de graus Celsius. Tudo num raio de quilómetros. Pegaria fogo de uma forma instantânea, não é? Tá, mas isso eu já sabia, é uma coisa até, né, plausível. E tu achas que esse fogo, ele cria o seu próprio clima? Uma tempestade de fogo que sobe cerca de 50 km de altura, tu pensas dessa forma? Tu tens essa visão? Não, 50 quilômetros, isso é quase no espaço, cara. Então, o cidadão que pulou de paraquedas lá, pulou de 32, se eu não me E é engano. aí que mora o verdadeiro perigo, não é? Essa fumaça dessa explosão, ela fica lá em cima por diversos anos. E aí começam os problemas de verdade para todo o globo, não é? Pessoal, segurem nas cadeiras, porque o negócio vai ficar feio. Exatamente. Armando, me explica essa história de inverno nuclear como se eu fosse uma criança de 5 anos de idade para ter um entendimento disso. Imagina que tu tens um guarda-sol gigante, não é? Era como se tu colocasses esse guarda-sol gigante entre a Terra e o Sol. É isso que iria acontecer. Mas a fumaça bloqueia o sol. Exato. Ela bloqueia. E não é pouco, não é? Ela bloqueia até numa ordem grande, não é? Numa guerra nuclear total, não é? A temperatura global ela pode cair cerca de 10 graus em questão de semanas, por exemplo. Então, mas 10 graus, cara, isso é uma era glacial instantânea? 10 graus é bem pior. É bem pior. Porque tu numa era glacial tu tens milhares de anos para te adaptares, não é? O que nós estamos a falar aqui é nessa explosão tu terias que te adaptar a esses 10 graus de diferença numa questão de semanas. Mas aí é aquela parte que entra todo mundo, ninguém sabe, né? A verdade é essa, né? Não são as bombas que matam a maioria das pessoas, né? Exatamente. É a fome, não é? Estamos a falar de um estado de fome, uma fome que seria, neste caso, em massa, de uma forma global e sem precedentes. Não é? Explica isso melhor aí, que agora complicou. Não vou ficar sem costela, né? Quando a temperatura cai, as plantações, o que é que acontece? Elas morrem, não é? Todas as plantações, imagina, de trigo, de arroz, de milho, de soja. A gente vai ficar sem comida, isso é... Né? Sem comida e não só, a humanidade teria estoque para quanto tempo? É essa a questão, não é? 6 meses? Eu diria que à escala de consumo atual seriam só 3 semanas. Entende? A humanidade inteira ela tem estoque, um consumo médio atual para 3 semanas apenas. É esse o perigo. Cara, vamos falar dos cenários reais. Qual a probabilidade disso acontecer? Em termos de probabilidade, ela seria muito maior do que as pessoas imaginam, não é? Vamos tentar começar pelo mais provável, neste caso, não é? Qual seria? O mais provável seria o quê? Supõe que terias um conflito entre países, Rússia versus Ucrânia, Índia versus Paquistão, Israel versus Irã e outros, não é? Países que já trocam tiros nucleares avulso, não é? Ainda não chegámos lá nesse conflito globalizado, mas já se ameaçaram várias vezes, por exemplo, não é? E se pegar de verdade? Mesmo numa guerra pequena, não é? Se começarmos a fazer essa especulação, morriam cerca de 27 milhões nas primeiras horas, como exemplo, não é? 27 milhões? Exatamente.
Isso é mais que a população inteira do Chile, cara. Exatamente. E mais, tens outras questões, não é? Esse mesmo inverno nuclear que viria depois desse acontecimento, o que é que ele iria fazer? Iria matar 250 milhões de pessoas no mundo inteiro, não é? Gente, isso inclui o Brasil. Exatamente, isso inclui o Brasil, porque o que acontece em todo o mundo tem impacto aqui também, não é? E o que é que poderia acontecer além disso? Parar de chover, por exemplo, plantações morrerem, o preço dos alimentos explodir, entende? Espera. Você está dizendo que se a Índia e o Paquistão se atacarem, pessoas no Brasil morrem de fome? Exatamente. Da Índia, Paquistão, Rússia, Ucrânia, Irão e Israel. É assim que funciona o mundo globalizado. Entende? Estou a falar nesse conflito global, não é? É o pior cenário, qual seria? Tu tens, por exemplo, os Estados Unidos contra a Rússia. Aí seria verdadeiramente, e com um pouco de ajuda da China, não é? Aí seria completamente o apocalipse, não é? No pior cenário, estaríamos falando do quê? Do emprego ou do uso de cerca de 5.000 armas nucleares, sendo usadas constantemente, não é? 5.000? 360 milhões de mortos? Exatamente, 360 milhões de mortos nas primeiras horas, foi o que eu referi. É como se o Brasil inteiro desaparecesse numa manhã, não é? É quase isso, não é? E depois? E depois teríamos um grave problema, qual seria? Seria 90% da produção mundial de alimentos, ela desaparecer completamente. 90%? 90%. Como assim? As principais regiões produtoras que nós temos hoje, não é? Estamos falando de Estados Unidos, da Rússia, da China, da Europa e do próprio Brasil também, seriam todas destruídas ou completamente congeladas. Mas quem vai sobreviver numa situação dessa? Teoricamente, poderíamos dizer, sei lá, Austrália, Nova Zelândia, Argentina, países que estão no hemisfério sul, não é? Argentina é sacanagem. Então, a gente deveria estar fazendo as malas para a Argentina. Se tu consegues chegar lá, aí tudo bem. E se tu não consegues chegar lá, imagina que 8 bilhões de pessoas tentando entrar nesse grupo de países que eu referi agora. Imagina 8 bilhões a fugirem que nem ratos. Seria uma guerra por comida, né? Exatamente. Não é? Então, vou-te falar que uma coisa que vai arrepiar até os nossos espectadores, não é? Há alguns países, daqueles que nós já falámos e outros, eles já se estão preparando para esse cenário. Como assim? Vou dar um exemplo. Por exemplo, a Suíça, ela tem bunkers que são adequados para uma grande parte da população. A própria Finlândia construiu uma cidade subterrânea. Do outro lado da Escandinávia, temos a Noruega, que tem um bunker chamado Cofre do Apocalipse, onde eles já plantam as próprias sementes, por exemplo. Não é? E o Brasil, Varonil? O Brasil tem o quê? O que sempre tem? Esperança. Agora eu vou fazer a pergunta que todo mundo quer. Qual a probabilidade real disso acontecer? Segundo os cientistas, não é? Do relógio do Apocalipse que nós consultámos através de artigos, não é? Eles colocaram a humanidade a 90 segundos da meia-noite, há pouco tempo. O que isso significa? É um relógio que eles têm que significa que estamos mais perto, cada vez mais perto, de uma guerra nuclear no dia de hoje, do que em qualquer outro momento, desde a crise dos mísseis de Cuba, por exemplo. Estamos muito mais perto deste momento. Mais perto que na Guerra Fria? Exatamente, muito mais perto estamos neste momento, segundo esse relógio do Apocalipse.
porque agora não é só os Estados Unidos e a Rússia. Estamos a falar dos Estados Unidos, da Rússia, da Índia, do Paquistão, a China, a Coreia do Norte com a Coreia do Sul, o Japão, Taiwan, Norte, Israel, Irão. Vou soltar uma bomba para vocês. Existe uma teoria de que alguém pode começar uma guerra nuclear por acidente. Isso quase aconteceu 6 vezes na história, segundo os nossos indicadores, não é? 6 vezes o mundo quase acabou por mal-entendidos, não é? Conta aí uma dessas histórias, vai lá. Temos o exemplo, por exemplo, de 1995, não é? A Rússia, ela detectou um míssil americano. E o que é que eles fizeram? Eles se prepararam para um contra-ataque nuclear. Só descobriram, e foi descoberto praticamente nos últimos segundos, o quê? Que era apenas um foguete científico norueguês. O tal científico norueguês que enviou esse foguete para estudar a própria aurora boreal. Então imagina o caos que iria causar, não é? Meu Deus! Exatamente. E hoje, como temos o auxílio da inteligência artificial, temos sistemas que podem ser automatizados de uma forma mais rápida e mais eficaz, a margem de erro, ela só diminui nesse aspecto, não é? Então não é uma questão de ser, é uma questão de quando. Exatamente. Eu espero que não. Mas existe grande probabilidade disso, não é? Pessoal, você direto, depois de gravar esse episódio, eu não durmo mais igual, não. Eu não. Exatamente. Resumindo o que vocês aprenderam hoje, não é? Ou que nós tentamos passar para vocês hoje, uma guerra nuclear pequena, ela mataria o quê? Mataria cerca de 250 milhões de pessoas. Uma guerra total eliminaria 1 em cada 4 cidadãos mundiais. E o Brasil, neste caso, ele não tem um plano para se proteger, não é? Mas vou deixar para vocês como uma reflexão. Sabendo disso, o que a gente pode fazer? Primeiro que tudo, não é? Exigir dos nossos governantes, e quando digo exigir dos nossos governantes, falo de todo o mundo, não é? Em especial do Brasil, não é? Que tenham uma posição mais ativa nesta diplomacia nuclear, não é? A segunda situação é apoiar organizações que trabalham com desarmamento nuclear. E, por último, em terceiro lugar, espalhar estas informações que nós vamos tendo através de artigos, através de especialistas, para todo mundo saber o que é que está passando. Porque quanto mais gente souber da real dimensão do problema, não é, Cláudio? Maior é a chance de a gente evitar que isso venha realmente a acontecer. Exatamente. Então, o que é que nós solicitamos ou pedimos, não é? Pedimos que compartilhem este episódio, mandem para o seu grupo familiar, para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho, para todo mundo que vocês gostem, porque é interessante e é importante que todo mundo esteja informado, não é? Porque, literalmente, isso pode salvar a vida de bilhões de pessoas. Exatamente. No próximo episódio, e iremos ter um próximo episódio, se Deus quiser, não é? Vamos falar de outro tema explosivo e vamos deixar aqui um spoiler, não é, Cláudio? Vocês podem nos enviar também assuntos que gostariam que fossem discutidos aqui no nosso podcast, não é? Lembrem-se, se o apocalipse nuclear não é ficção, é uma possibilidade real que pode acontecer hoje, amanhã ou no próximo mal-entendido entre esses líderes absurdos dessas nações. Exatamente. Mais uma vez, não se esqueçam de deixar o like, não se esqueçam de nos seguir e torçam para que este episódio se torne uma realidade e que possamos fazer muito mais do que um episódio até à próxima semana. Não é? Que não se torne realidade. Deixa o like. Deixa o like. Fiquem com Deus e se protejam. Tá bom?
Porque se torne realidade, vai. Bem-vindos ao Papo de Bunker, o podcast onde se discute sobre tudo, quase tudo. Prepare-se para mergulhar em conversas provocadoras, com temas que vão do cotidiano às questões mais profundas da sociedade. Com suspense e estilo único, este é o seu novo espaço de reflexão e debate. Inscreva-se agora em youtube.com/papodebunker e venha fazer parte do Bunker. Papo de Bunker. Aqui fala-se de tudo. Quase tudo.